ah, não, está na Bíblia, está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não dá para a gente confiar, não é? É só o que está na Bíblia, não. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. Agora você vai saber do que Jesus e os apóstolos disseram, traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII. Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa Edições Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradafacE.com.br e garanta o seu exemplar. Tiragem limitada. Ai daqueles e daquelas que não aceitam a Sagrada Tradição, só aceitam sola Escritura. Estão seguindo Lutero e não estão nem sabendo, coitados. Né? A não ser aqueles que talvez aí já luteranos mesmo falem isso, daí eles sabem o que eles estão falando. Mas o resto está indo no cordão e não sabe o que está dizendo. Só ler a Escritura, só ler a Escritura. Então, ah, não, está na Bíblia, está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não dá para a gente confiar, não é? É só o que está na Bíblia. Não, só o que está na Bíblia, não. Não, de forma nenhuma. Porque o Senhor, antes de ascender ao céu, ele disse que ele tinha muitas coisas para ensinar ainda e para explicar para os apóstolos, mas que eles não tinham condição naquele momento de entender. E quando viesse o Espírito Santo Paráclito, aí explicaria para eles o que já tinha acontecido e o que o Senhor tinha para explicar, que eles não entendiam na hora. E não tinham condição de entender, porque é muita coisa. Muita coisa. Não estou falando mal dos apóstolos, eu nunca falo mal dos apóstolos, é que é muita informação. Um monte de informação ao mesmo tempo não dá. O Espírito Santo foi ensinando a igreja aos poucos. Aparições reconhecidas de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Agora, o que fazer? A nossa igreja tem 2000 anos de história. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras. São 2000 anos. Se tem igrejinha evangélica e é contra nós, por causa da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, fazer o quê? Se vocês não têm nenhuma coisa nem outra. E até a escritura deles não é a escritura verdadeiramente ali, feita a tradução em cima do latim como devia ser. Já está na 22ª ou 24ª edição, e eu ainda li numa propaganda que apareceu no Facebook para mim uns tempos atrás, essa é a melhor tradução que tem, é mais fiel ao original da primeira Bíblia que foi traduzida deles. Eu falo, tenha dó. E o indivíduo, o pastor que fez a primeira tradução há séculos atrás, fez da onde? Da Bíblia de São Jerônimo. Aí, entendam isso, larga de ser ignorante. Sai da TV Nossa Senhora de Fátima, cai fora do meu canal. O canal não é para vocês. Vocês querem ouvir o quê? Escândalo do Bergoglio para falar por aí? Não precisa vir aqui, os jornais falam direto disso. Bobagem. A gente não fala nem 10% das coisas que ele faz. Estou nem falando quase nada mais. Então, para você ver o absurdo desse pessoal evangélico, que os que vêm atacar-nos, porque tem uns que são de boa, são na deles também, né? Mas tem aqueles que vêm atacar-nos e vêm falar para a gente, onde está esse negócio que o Papa é São Pedro? Não tem essa palavra Papa. Então, Papa significa pai, pai espiritual. Isso é uma palavra que está lá em italiano e o mundo adotou então como pai espiritual, claro, certo? Porque na verdade ele é bispo de Roma. O Papa Bento XVI e todos os outros são bispos de Roma, chamados pela cristandade de Papa, o pai espiritual da igreja, tá certo? Então, só que lá atrás está dizendo assim, tu és Pedro e sobre ti erguerei a minha igreja, sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Então o Senhor está dizendo que ele é o primeiro Papa e depois Pedro apacenta as minhas ovelhas. Então ele deixou a direção da igreja, que hoje a gente chama de papado, já faz um bom tempo por sinal, conhecida nossa aqui como papado, mas ele deixou toda a responsabilidade, inclusive os apóstolos todos eram submissos a São Pedro. São Pedro falasse, estava falado. São Pedro falou, está falado, ninguém discutia. Podia ter uma discussãozinha aqui e ali, mas no fim aceitavam, porque quem mandava era ele. O Senhor escolheu São Pedro para simplesmente continuar com a Santa Igreja. Então que baboseira é essa? Sabe o que não tem na Bíblia? Eu vou dizer o que não tem. Não tem na Bíblia igreja metodista, não tem Universal do Reino de Deus, não tem aquela do arco-íris lá, que esqueci o nome agora, Deus é amor, não tem metodista, adventista, essas igrejas não estão lá.
Nem a luterana não está lá. Esses nomes não tem. Então, se não tiver na Bíblia, não vale, vocês não existem. Pronto. Só isso. Não existem. E vem combater a nossa igreja que está aqui há 2.000 anos, nós estamos lutando para reconstruir a igreja. Oh, vamos combater os bergolianos lá, que eu não vejo nenhum de vocês combatendo bergoliano nos grupos bergolianos, só vem perturbar a gente. Certo? Então, aliás, já teve gente falando assim, eu não sou católico, eu sou protestante. Mas você fala muito mal do Papa Francisco, eu gosto muito dele, cara, toma cuidado. Que isso? Eu bloqueio esses caras, porque dá vontade de falar para ele assim, vá te meter na tua igreja, ninguém te chamou aqui, ô intrometido. Sapo de fora não chia. Eu não vou na tua igreja falar do teu pastor, não perturba, pô. É isso. Então, é isso, nós estamos vendo que existe uma agressividade cada vez mais contra a Santa Igreja, a verdadeira igreja, que agora está nas casas, Igreja Católica Apostólica Romana nas casas, a gente chama de Igreja Católica Doméstica para resumir. Existe uma guerra contra as igrejas domésticas de tudo quanto é lado. Os hereges vêm contra nós, os bergolianos vêm contra nós, o pessoalzinho aí evangélico vem contra. Já teve espírita que veio defender Papa, entre aspas, Francisco, acredita? Já teve ateu que veio, eu sou ateu, mas eu gosto muito, o mesmo Papa sempre, o mesmo papo sempre, não o mesmo Papa. O mesmo papo sempre, que é isso. Não deixe de ser católico, reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco, todos os dias às 18 horas, nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Face de Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.